Bom, esse vai ser o meu primeiro vídeo nesse formato de vlog. E o intuito desses videovlogs são trazer para vocês um pouco mais de clareza sobre o meu processo criativo. Esse não é necessariamente um tutorial, é mais um acompanhamento explicativo sobre como eu tomei as minhas decisões, né? Como que eu fui fazendo as construções do processo, né? Cada uma das partes. Se você já tem aí um conhecimento um pouco mais avançado a respeito do crochê, pode ser que com base no que você vai ver aqui nesse vlog você já consiga reproduzir uma peça parecida com a minha. Dentro da comunidade eu vou deixar o tutorial completo da forma como eu fiz exatamente cada uma das partes e calculei, né, e todas as etapas que eu fiz. Aqui vai ser mais uma explicação geral para vocês entenderem um pouco do raciocínio. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu achei é uma coisa que eu falo bastante, na verdade, eu sempre tento falar bastante ali dentro dos stores, ali dentro das minhas caixinhas, né? O fio amigurumi, o amigurumi normal da Círculo, ele é um fio que eu gosto muito de utilizar ele para roupas. Eu acho que ele tem um rendimento bom. Eu acho que a espessura dele também é muito boa. As cores, a cartela de cor é muito grande, então sempre que eu penso em uma peça colorida, eu penso no amigurumi como uma opção. Por conta da cartela de cores dele, é da facilidade que a gente tem de achar tonalidades de cores. Então, se a gente quer trabalhar aí uma cartela bem específica, o amigurumi acaba sempre sendo uma opção. Principalmente quando a gente pensa em trabalhar roupas que tenham modelagens mais complexas ou que sejam maiores por conta do peso, né? Ele tem uma espessura boa o suficiente para conseguir. Ele tem uma espessura boa o suficiente para conseguir fazer com que o seu trabalho renda, mas ao mesmo tempo tenha uma trama delicada o suficiente para não dar aquele aspecto de que tá meio grosseirão, assim, tá meio robusto. É claro que dependendo da peça, isso vai ser até um ponto positivo, né? Dele ser mais robusto e você trabalhar com um fio mais grosso. Mas no caso aqui eu tô fazendo uma camisa cropped, deixa eu mostrar pra vocês. É uma camisa bem cropped, tá? E eu tô usando amigurumi nela. Desfez alguns pontos aqui, tá? Mas ele tá vindo pra cá, igual esse daqui. E depois eu vou fazer mais um acabamento aqui nessa gola também. Ó. Eu já tinha muito certo na minha cabeça como que eu ia fazer, né, as cores. Eu só queria visualizar como é que tava ficando na prática pra ver se tava fazendo sentido, como tava fazendo sentido na minha cabeça. Então, eu desenhei num papel, orientei o chat GPT a colocar as cores certinho no lugar onde eu queria, e ele gerou essa imagem, foi aí que eu vi, tipo, não, é isso mesmo, tá massa, tá legal, o que eu imaginei vai ficar bacana. E aí eu construí com essas três cores, que se a gente observar são as cores primárias, né, amarelo, vermelho e azul, só que esse aqui eu trabalhei com uma cor mais escura, e esse aqui um tom mais escuro, e esse aqui um tom mais claro, e esse aqui é o tom natural mesmo da cor amarela dentro da paleta. Então eu trouxe um pouco mais de luminosidade nesse, um pouco mais de profundidade nesse, e esse aqui eu permaneci neutro. E isso fez com que as cores que trouxessem essa harmonia na colorimetria dessa peça. Ah, Ingrid, mas você usa ChatGPT para criar as suas peças? Bom, a peça já estava criada na minha cabeça, né, gente? Então eu só precisava de um modelo visual para validar aquilo ali. Uma coisa é quando a gente gera uma imagem com o IA, me dê aí uma peça que você imaginar aí, dona IA. Aí ela tá desenvolvendo um raciocínio, e mesmo assim, pra mim, ainda não é uma grande questão, porque mesmo que a IA gere uma imagem, você ainda tem todo o mérito de ter todo o conhecimento possível pra conseguir aplicar isso na prática, porque não adianta nada a IA gerar uma imagem e você não saber colocar em prática, você não saber por onde começar, né? Então, lá no módulo 2 do método Crie Crochê, eu falo com vocês sobre as formas de construção, né? Os padrões de construção que eu percebo, né, no mundo do crochê que permitem com que a gente consiga criar moldes, né? Porque modelagem é a junção dos moldes para que esses moldes se encaixem ao corpo, né? Então, a modelagem, ela é um conjunto de moldes que faz com que você consiga criar a forma perfeita para um corpo, tá? E a modelagem, ela possui níveis de complexidade. Quando a gente cita uma modelagem simples, isso significa que ela não é tão trabalhada nas suas curvaturas. Ela é uma modelagem mais simples. Sabe quando a gente faz um casaco e aí é tipo um retângulo para as costas, um retângulo para frente, dois retângulos para os braços? Isso é uma modelagem simples e ela funciona muito bem. E quando a gente quer se aprofundar, a gente vai começar a trabalhar modelagens mais complexas, que ao invés da gente fazer uma para as costas e uma para frente, a gente vai pensar numa modelagem que as costas sejam um pouco mais alta. Porque se a gente for olhar, as nossas costas é mais larga, mais alta do que o tronco, né? A gente vai pensar aqui nesse desenho da tal cava, e aí a gente vai deixando essa modelagem mais complexa, e quanto mais complexa, mais forma e mais
encaixe ela faz no corpo, né? A gente consegue perceber que algumas modelagens simples, elas podem ser um pouco desconfortáveis. E quanto mais a gente começa a trabalhar a complexidade dessas modelagens, isso é um estudo, gente, que é assim, ó, não tem fim, esse estudo dos moldes e das modelagens. Não existe uma modelagem específica, a gente pode ir desenvolvendo formas para criar esses encaixes, né? Isso é um estudo que a gente vai fazendo. Então, para essa camisa, eu trabalhei ela em partes separadas, que é um dos padrões de construções que eu mais gosto, que é a construção interrompida, no qual a gente cria moldes separados e depois une. Eu sei que tem muita crocheteira que não gosta desse tipo de modelagem, porque é uma modelagem mais complexa, principalmente porque tem que fazer por partes, e aí tem que costurar, e aí tem que arrematar, e é isso, né? Só que quanto mais a gente se desafia, em resultados mais impecáveis a gente chega, é aquela velha questão da zona de conforto. Se você ficar sempre onde é confortável e não te desafia, você não cria coisas incríveis, né? Você não vai acabar criando aquela peça que a pessoa bate o olho e fala, meu Deus, como será que ela fez isso? Então, é o autodesafio, né? Eu, como artista, eu vou querer sempre me desafiar mais, né? E levar esse conhecimento para as minhas alunas. Tem muitas pessoas que preferem, né, modelagens que sejam trabalhadas integralmente. É trabalhado, por exemplo, na técnica de top-down ou de botão up também. Pra essa gola aqui de cima, eu fiz uma coisa bem bacana, que foi uns aumentozinhos em cada uma das pontas, né, porque a gente trabalha assim, né, em caída de volta pra fazer essa subida. Então, em cada uma das pontas eu coloquei alguns aumentos pra dar uma pontinha mais chamativa, uma pontinha mais evidente. E aqui também eu fiz alguns aumentos aqui na gola pra ela ficar dobrada de uma forma mais confortável aqui na parte do pescoço. Eu achei que ficou muito bom. E a modelagem das mangas eu também quis trabalhar ela separadamente, porque eu poderia só fazer um tubo. Essa geralmente é uma solução que a gente usa bastante, eu uso bastante. Nessa blusa aqui, ó, eu utilizei dessa, tá? Eu não fiz essa modelagem mais complexa que eu fiz pra essa camisa cropped. Essa aqui é só um tubão reto. Não tem nem aumento, nem diminuição, inclusive. Eu poderia muito bem só pegar e fazer carreiras tubulares de amarelo pra fazer essa manga. Mas aí quando a gente fecha aqui, né, o braço, fica sobrando assim uma parte, assim, fica enrugada aqui debaixo do braço, tá? É um problema? Não. Só quem tem o olho que vai ver isso, né? Só quem entende de modelagem que vai ver. Pra uma pessoa que não entende, não vai fazer diferença nenhuma pra ela. E pra fazer isso, eu construí um molde da curvatura da minha cava mesmo, tá? Tem todas as anotações aqui de carreiras, cada uma das carreiras, como que eu trabalhei, aumento e diminuição. Aumento não, né? Diminuições, pra que ele desse essa forma, essa curva. Eu ensinei, inclusive, as minhas alunas lá na aula como tirar essa cava, né, da blusa, da peça em si. E construir a minha manga aqui, ó. Só um minutinho. Com essa curvatura aqui, ó. Tá vendo? É essa curvatura aqui, ó. Que é a curvatura da manga. E eu fiz ela uns 2 dedinhos aqui, ó, maior, porque eu quero que visualmente a manga seja maior. E aqui, ó. E eu me deparei com um problema aqui que eu vou ensinar vocês a solucionar. Eu tenho essa parte, uma das mangas, e eu queria saber se a quantidade de amarelo que eu ainda tenho, que é pouca, que é pouco, né? Seria o suficiente para eu fazer a outra manga, né? E como que eu vou fazer isso? E é por isso que eu defendo que a balança é uma das melhores amigas da crocheteira, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a manga que eu já tenho pronta, que o molde já tá pronto, é isso que eu quero, e eu vou pesar. Deu 47 gramas essa manga, uma das mangas. Então eu vou pegar a quantidade de fio que eu tenho restante e vou pesar. 48 gramas. Gente, eu tenho 1 grama a mais. Então, isso significa que essa quantidade de fio vai dar pra eu fazer outra manga igual a essa, perfeita, e depois eu não tenho mais amarelo. É melhor eu não contar com ele. Então agora eu vou construir a outra manga. Eu vou construir os bolsos também, que eu quero fazer na frente, com rosa. E vou ver de talvez colocar mais alguns detalhes em rosa. E é isso. A distribuição das cores tá mais ou menos 60, 30, 10. Que é uma distribuição de proporção também, que faz muita diferença lá na colorimetria, na construção das suas peças. Sente isso também, é um estudo bem interessante esse negócio da colorimetria. Vale muito a pena, pra conseguir construir peças com cores mais harmônicas. Então, vou construir aqui e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Eu vou fazer aqui pra vocês uma versão simplificada dessa blusa, tá? Vou deixar uma opção aqui pra vocês do que vocês podem fazer. Podem pegar a medida de ombro a ombro de vocês, tá? Bem da pontinha do ombro, ele tem que ficar um pouco, né, mais larguinho, assim, bem da pontinha do ombro mesmo, quase começando o braço. De uma ponta a outra, vocês vão medir, tá? E essa aqui vai ser a largura do casaco de vocês, tá?
vocês vão usar isso aqui, é o tanto que vocês querem que seja curto ou mais longo, tá? Então, vocês vão pegar da pontinha do ombro, esse aqui é de ombro a ombro, de ombro a ombro. E aqui é da ponta do ombro até onde vocês querem, na barriga, na cintura, no quadril, enfim, até onde vocês querem, tá? Vocês vão fazer um quadrado pras costas. E aí, vocês podem fazer já direto aqui, ó, já pegar e já construir aqui e ir fazendo aumentos aqui pra construir essa cava, tá? Pega daqui, já vai fazendo aumentos aqui direto e já constrói a parte da frente e a parte das costas junto. Eu não gosto, eu prefiro fazer todas as partes separadas, tá? Aí, no caso aqui, pra fazer igual esse daqui, você vai fazer o quadrado, né? Ó, começa aqui na parte de baixo, vai, nananana, chegou na distância da altura que você quer aqui até o ombro, né? Aí, você tem aqui uma carreira reta, você vai dividir aqui o seu pescoço, né? Onde que vai passar. E aí, você vai começar a construir carreiras aqui. E aí, toda vez que chega aqui nessa ponta, você faz um aumento. Tá, faz um aumento. Tá, aqui reto. E aqui do mesmo lado espelhado, né? Sempre do lado de dentro você vai aumentando. Dessa forma, você já vai fazer a parte da frente e a parte das costas junto, tá? Que aí você vai construindo as duas partes, enfim. Você pode fazer também separado, a única coisa é que você tem que construir, você vai pegar metade disso aqui, né? Vai dividir em dois, vai ser essa distância aqui, só que essa distância aqui mais 3 centímetros. Esses 3 centímetros, ele é desse excedente aqui, ó. Nas duas partes tem que ser construído esse excedente, tá? Que é aonde você vai... Essa aqui é a parte do botão. Esse aqui é o espaço que um tem que ficar em cima do outro. É um excedente, ele é um a mais mesmo. Porque você tem que colocar um botão em cima do outro, tá? Então, vai ser essa distância aqui, né? Essa distância total, dividido por 2. Vai chegar nesse resultado, que vai ser isso aqui mais 3. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Só que ao contrário. Se você tiver aí com você esse negócio do que é avesso e o que não é, nesse momento aqui você tem que se atentar. Se você fizer os dois iguais, ele vai ficar com uma parte ao contrário, tá? Eu não ligo pra isso. Então, pra mim, tanto faz, tá? Eu construo as duas, eu nem paro pra olhar isso, porque eu não olho o avesso de peça. Até consigo visualizar o que é o tal avesso e o que não é, mas pra mim não importa, tá? Se for o seu caso e você consegue visualizar, você tem que começar a diminuir pro lado de cá, né? Começar desse lado pra lá, e o outro você tem que começar a diminuir desse lado pra cá. Tem que se atentar nisso. Depois disso, você une essa parte, né, aqui em cima, aqui do lado também, deixando o espaço do braço, né? Tem que deixar aqui o espaço do braço, aqui costura e aqui costura. Aqui tem o espaço do pescoço, certo? Aqui vai ser construído dessa forma, na parte da frente, né? Com o excedente, para um ficar em cima do outro. Depois que você finaliza, né, ele vai ficar assim, ó. Aqui tá preso, Aqui tem um excedente, que um passa em cima do outro. Tá costurado, aqui em cima, aqui, ó, tá costurado certinho. Aqui do lado também tá costurado certinho. Aqui tem o espaço do braço, certo? E aí, você vai pegar aqui, dessa ponta, e você vai começar a construir carreiras de ida e volta aqui, ó. Ida e volta, ida e volta, ida e volta, até dar a altura da sua manga que você quer, da sua gola, desculpa. Tá vendo? Tá vendo que eu construo pra cima? E aqui, depois que você finaliza, você pega aqui dessa ponta de baixo e começa a fazer carreiras também tubulares até dar o tamanho da manga que você quer. Essa é a versão simplificada dessa blusa. Acho que você consegue fazer uma aí bem parecida. Agora já tá pronta. Os botões eu coloquei do lado de dentro, com os botões virados lá pra dentro. Ao invés deles ficarem aqui pra fora, né? O ruim é que fica com uma pequena marcação, mas eu particularmente prefiro que fique com essa marcação do que fique com os botões aparecendo. Eu sou contra botões. Até em camisa. Uma coisa que ficou bem legal, que era uma coisa que eu queria mesmo que acontecesse, é que a manga ficasse basicamente do mesmo tamanho que o cropped, né? Ela tá quase aqui na mesma linha que o cropped. Eu deixei então aqui pra vocês uma versão simplificada, pra quem quiser tentar reproduzir, né? Uma versão mais simples. Mas, se você quiser entender tudo sobre as cavas e as bangas que eu fiz aqui, as modelagens e toda a minha organização e a minha preparação pra conseguir construir as minhas peças de crochê com o máximo de previsibilidade, com planejamento pra conseguir fazer com que você erre menos, repita menos, desmanche menos, eu te convido a fazer parte da comunidade Crie Crochê. Lá na comunidade tem todo o meu método disponível, são 5 módulos, né? 4 módulos, mais um módulo de desafios. Todo mês a gente tem um desafio diferente e cada uma cria uma peça completamente diferente a partir desse desafio. Esse aqui é o desafio número 4 da comunidade, que era o desafio das cores, para que a gente misturasse 3 cores ou mais, com contraste, né, para que a gente consiga realmente se desafiar. E esse aqui foi o resultado do meu, eu gostei bastante. A aula já tá disponível lá dentro da comunidade.
Se você quiser saber mais informações, eu deixei um link aqui embaixo também, pra você entender um pouco mais sobre a proposta da comunidade. Os desafios mensais, eles são sorteados a partir de agora. Eu fiz aqui um potinho e, né, coloquei vários desafios que fazem sentido, né, claro, para nossa comunidade, né, que é desenvolver a autonomia, a criatividade de vocês dentro do vestuário. Eu tenho vários tutoriais lá, porém tem o método Crie Crochê também, que é um curso de organização, de tudo que você precisa saber sobre a construção de uma peça antes mesmo de executá-la, né? Pra evitar o máximo de erro possível. Sempre vou pregar que o processo criativo com crochê não precisa ser caótico e cheio de erros e frustrações. O próximo projeto vai ser esse daqui. Vai ser um super projeto, vou fazer ele com um fio visco. Também vai ter vlog aqui no YouTube. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreva aqui nesse canal. Um beijo e até o próximo projeto.